Quando um militar falece, a família fica geralmente muito desorientada, não sabe exatamente como é que vai proceder para o sepultamento daquele militar, como é que vai proceder com relação à partilha de bens daquele militar e não sabe muitas das vezes como é que vai ficar a pensão militar deixada por ele. Agora, com relação a questões relacionadas ao sepultamento, a Força Armada, as Forças Armadas, elas têm setores específicos que dão todo esse suporte com relação ao sepultamento do militar, ok? Agora, com relação à pensão, o beneficiário deverá se dirigir aos serviços de veteranos e pensionistas, da respectiva força, para, primeiro, comunicar o óbito daquele militar. Ao comunicar o óbito, ele também pode já agendar um atendimento específico para dar entrada no pedido de pensão militar deixado para aquele militar, ok? Nesse dia em que a pessoa comparece no serviço de veteranos e pensionistas na Força, ela vai precisar levar uma série de documentos que comprovem o óbito do militar e comprovem o seu vínculo com aquele militar para que ele, então, possa ser habilitado, se tornar um beneficiário da pensão. As forças têm como padrão sempre exigir o quê? A certidão de óbito do militar, a certidão de casamento, se for a viúva que estivesse habilitando, a certidão de casamento com a averbação do divórcio e a decretação, por decisão judicial ou também amigável, quando é um acordo, da pensão alimentícia quando se tratar de ex-cônjuge, da certidão de nascimento dos filhos, os documentos de identidade, CPF, comprovante de residência, de todos aqueles que estejam se habilitando, pedindo a habilitação à pensão. Mas tem um documento que é muito importante. Eles vão pedir o documento se aquela pessoa exerce alguma função pública e se ela recebe algum outro rendimento. Por que que isso está sendo solicitado? Porque agora não, desde sempre, é verificado o quê? A possibilidade de se acumular aquela pensão militar que está sendo requerida com outros cofres públicos. Então, eu já falei diversas vezes, no meu perfil aqui no canal, que existem situações em que é possível, sim, a acumulação da pensão militar com outra pensão militar e da pensão militar com outra pensão de outro regime ou com proventos de reforma, aposentadoria. O mais importante que eu quero chamar a atenção aqui de vocês é que, atualmente, essa questão da acumulação está sendo muito verificada, pelas forças. Por quê? Além da questão da possibilidade da acumulação daquela pensão com outra pensão ou com outros cofres públicos, as Forças Armadas também estão adotando como procedimento padrão o quê? A verificação desses outros cofres públicos para a aplicação do fator redutor e também a aplicação do teto constitucional, o que a gente costuma falar vulgarmente, o abate-teto, ou seja, se o somatório daquela pensão com outro cofre público vai superar o teto constitucional ou se vai se inserir dentro daquelas questões que foram trazidas lá pela Emenda Constitucional 103 de 2019 com relação ao fator redutor, ok? Então, eu finalizo esse vídeo dizendo o seguinte, a habilitação à pensão militar, ela é até um procedimento simples, mas, dependendo da situação, ela pode realmente exigir que aquela pessoa busque uma assessoria, uma consultoria com um profissional que conheça do assunto, que trabalhe com essa questão da pensão militar para que
todos os seus direitos sejam resguardados. Se você é família de militar e está em dúvidas com relação ao como proceder após o óbito desse militar, busque orientação com quem realmente conhece do assunto, entende do assunto, para que te apresente toda a orientação adequada para o seu caso concreto.